Ao vivo estamos. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos. Estamos sim ao vivo. Compartilha aí, galera. Essa live. Já estamos sim ao vivo. Cadê o bate-papo? Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Gente, ó, vocês estão vendo aí o conteúdo aí da nossa primeira live, que nós vamos ter 3 lives, tá certo? A nossa primeira live, o conteúdo que vocês podem ver é de cinética química. Conteúdo do 2º ano, certo? Vamos por ordem. Pronto. Vamos por ordem aí, tá certo? Que vai dar certo. Deixa pra lá. Tá tudo certo? Tá tudo certo? João, essas aí são antigas, essas lives que estão aí. Tá dando certo. Pronto, então vamos lá. Galera, pra gente não perder tempo, né? Eu vou deixar aqui no celular rolando a live, porque fica melhor eu acompanhar aqui com vocês. Agora eu não sei como é que tá a questão de bate-papo aí. Comentem aí, certo? Tem 5 pessoas assistindo. Ah, pronto. Tá ok, João. Tá enxergando aí, né? Então vamos lá, galera. Bem, João, é o seguinte, eu vou começar essa primeira live aqui com o conteúdo do 2º ano de cinética química. Depois eu vou fazer uma live em seguida, assim, de uns 5 minutos de diferença de uma para outra, do conteúdo do 1º ano, que são as funções inorgânicas, certo? As funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E vou terminar também com um intervalo de 5 minutos, terminar com uma live com o conteúdo do 3º ano, certo? Essas 6 pessoas que estão aí assistindo essa live, comenta aí, por favor, embaixo do vídeo, só para eu saber quem são, certo? Porque na minha tela... Pronto, valeu. Diga nada, Ítalo. Então, ó... certo? E depois vou terminar com a live com o conteúdo do 3º ano. Eita, juntou, foi um grupo, foi, Shelly, para assistir. Então vamos lá. Galera, é o seguinte. O conteúdo de cinética química, ele trata de quê? Da velocidade com que ocorrem os processos químicos, certo? A velocidade com que as reações acontecem e os fatores que fazem com que essa velocidade seja maior ou menor. Com vocês eu fiz muitos exercícios de cálculo de velocidade de reação. Como é que eu calculo a velocidade média? Só pede misericórdia, Alana.
Me socorre, Deus, menino. Nessas horas que a gente vê um povo de fé, viu? Povo que reza. Então, olha. Eita, no segundo A em peso, né? Deus queira, eu digo logo, viu? Minha recuperação é o conteúdo do ano inteiro e a nota, as questões abertas e nota mínima 6. Então, vamos lá, gente. Ó. Então, quais são os principais fatores que fazem com que a velocidade de uma reação química seja modificada, certo? O primeiro fator deles é a temperatura. Bem, vamos entender aqui direito como é que acontece uma reação química. Uma reação química, gente, ela acontece a partir do choque que ocorre entre as partículas que formam a matéria, né, que formam as determinadas substâncias, certo? Então, essas partículas, elas, como estão em constante movimento, elas possuem uma energia que a gente chama uma energia relacionada ao movimento da matéria, é a energia cinética. Tá, Lorena, eu vou com calma, tá? Se eu estiver falando muito rápido, certo? Oi, Suiane, Samuel. Opa, bem-vindo, Samuel. Então, se eu estiver indo muito rápido, vocês me dão um toque aqui no bate-papo, que eu estou acompanhando aqui pelo meu celular, tá certo? Então é o seguinte, como eu estava dizendo, as partículas elas têm uma energia associada ao movimento que elas possuem. Essa energia é essa chamada energia cinética, que é a energia de movimento. Então, quando essas partículas se chocam, certo? As partículas das moléculas se chocam, pode ocorrer ou não uma reação química, certo? Essa reação química, ela primeiro precisa ter, a não ser com energia suficiente para quebrar as ligações, formar novas ligações. E também tem que ser na posição correta. São os dois fatores que vão fazer com que o choque seja chamado um choque efetivo, certo? Então eu posso fazer com que uma reação aconteça mais rápido, simplesmente fazendo com que as partículas desses reagentes, o que é que eles façam? Se choquem. Então, tudo que eu fizer para que as partículas se choquem cada vez mais forte, mais rápido, então vou fazer com que a reação aconteça também mais rápido, certo? E o primeiro fator disso é a temperatura. Como é? Jerry? Deixa de ser falador, Jerry. Então, olha lá. Então, o que é que a temperatura mede? A temperatura, ela mede o grau com que as partículas da matéria estão se agitando, se movimentando. Esse movimento é que gera a temperatura, certo? A temperatura mede essa agitação das partículas. Então, se eu aumento a temperatura, o que é que eu estou indicando? Eu estou indicando que aquelas partículas daquele corpo, daquela matéria, elas estão se agitando mais. Bem, se eu aumento a temperatura, a agitação dessas partículas é maior, elas ficam frenéticas com tanta energia que vem do calor, não é isso? Essa energia faz com que elas se choquem mais, e se a reação depende do choque entre essas partículas, lógico que o que é que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Por quê? Porque vai ser maior a chance ou maior a probabilidade que esse choque que aconteça vá promover uma reação química, certo? Então, lembrando, ó, toda reação, certo, João? Volte mesmo, viu? Toda reação que acontece, ela acontece a partir de um choque entre os reagentes. Mas nem todo choque entre os reagentes vai provocar uma reação química. Por quê? Porque eu vou precisar quebrar antes uma barreira que é chamada a barreira de energia de ativação. Toda reação química precisa de uma energia inicial para que ela aconteça. Eu preciso quebrar uma barreira energética para essa reação acontecer. Essa energia é a chamada energia de ativação. Então, se o choque não for suficientemente forte e na posição correta, a reação não acontece. Graças a Deus, porque senão a todo momento as coisas estariam reagindo, nós nem existiríamos, certo?
Então vamos fazer aqui os exercícios que vai ficando melhor para a gente explicar. Olha só. Essa primeira questão aí da PUC, da Pontifícia Universidade Católica lá do Rio Grande do Sul. Explicar, Eduardo, da velocidade da reação. Bem, é assim, ó. A gente sabe que uma reação ela pode ser rápida, como uma explosão, né? Que é instantânea. Ou pode acontecer muito lentamente, como o enferrujamento de um portão de ferro, por exemplo. Certo? São processos ambos químicos. Mas como a explosão é instantâneo, e o outro dura até semanas, meses para acontecer. Certo? E o que é que vai fazer com que essa velocidade seja maior? Vai depender do quanto eu vou favorecer com que essas substâncias colidam entre si. Então, tudo que eu fizer para que aqueles reagentes colidam mais, a reação vai acontecer mais rápido, tá certo? Com relação também à velocidade da reação, do cálculo, eu vou explicar daqui a pouquinho, certo? Mas eu quero me deter primeiro nesses fatores que fazem com que a reação aconteça mais rápido. Certo? Então vamos lá. Olha essa primeira questão. Certo, Eduardo? Eu vou explicar ainda. Ó, relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam sua velocidade mencionados na coluna 2. Gente, ó, uma coisa que eu sempre peço a vocês e sempre lembro. Leiam com atenção as questões, gente. Não tenham preguiça de ler. Certo? Porque muitas das vezes vocês não respondem as questões simplesmente porque vocês não leram as questões. Certo? Samuel já está dizendo aqui ao item D. Vamos lá, vamos ver aí. Olha só. Relaciona. Então, na coluna 1, aí, ó, 1, 2, 3 e 4, nós temos alguns fenômenos. Na coluna 2, certo? Bem-vinda, Rayane. Na coluna 2, a gente tem algum dos fatores. Oi, Natanael. E aí, companheiro, beleza? Então, olha, alguns fatores que podem ser que favoreçam esses fenômenos, que expliquem esses fenômenos, certo? Então, vamos lá. Na coluna 1, o primeiro fenômeno, queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando. Olha só. A gente viu recentemente esse incêndio que teve na Califórnia, lá nos Estados Unidos, né? Que milhares de pessoas morreram com o incêndio se alastrando. Tô indo muito rápido, Cassiane. Né? Não, o Samuel que tá rápido aí, né? Então vamos lá. Eles eram alastrados, o incêndio se alastra mais ainda com o quê? Com a ação do vento. O vento, o que é que ele está fazendo? Qual é, por exemplo, o efeito que o vento faz? O que é que ele está jogando nas chamas? O que é que preciso ter para que aconteça a combustão, para que aconteça fogo? Eu preciso de 3 coisas, certo? O combustível, o comburente e a faísca, certo? É energia. Então, olha só. O combustível, se eu estou falando de uma queimada na floresta, o combustível é o quê? É a madeira, certo? O comburente é quem? O que é que precisa ter? Oxigênio, exatamente. Cassiane, certo? E Leandro. Leandro não, Samuel. E o Leandro, espero que ele esteja bem melhor. Então, preciso de oxigênio. Então, se está ventando, o que é que tem no ar que a gente respira? Oxigênio. Se está ventando, está jogando mais o que? Oxigênio naquela chama. Então, eu estou aumentando o que? A concentração. Estou aumentando a temperatura? Não. Eu estou aumentando a concentração, a quantidade de oxigênio dentro daquela chama. Então, por que se alastra mais rápido quando está ventando? Porque eu estou aumentando a concentração. Então, qual na coluna 2 é o fator que faz com que as queimadas se alastrem quando está ventando mais? Hein? É a concentração. Então, associa aí. Item 1,
seja, queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando, é causado por quê? Pelo aumento da concentração. Então a relação é 1C. Então a gente já sabe, já exclui quantos itens aí? Excluem 3 itens, né? O B, o C e o D. Por quê? Porque o item B começa 1D, o item C 1A e o item D 1B. Então só dá A e E, que relaciona certo 1 e C. Vamos lá. 2. Conservação dos alimentos no refrigerador. Olha só. Se eu estou colocando no refrigerador, o que é que o refrigerador faz? Hein? Refrigera a comida. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou baixando a temperatura. Então, qual é esse segundo fator que influencia a conservação dos alimentos no refrigerador? É a temperatura. Então, é o D. Então, já vamos relacionando dois. Ó. 1 é o C e o 2 é o D. Então, ainda ficam os dois itens. Ó. Item A, 1C, 2D. Item E, 1C, 2D. Quem é que vai desempatar? É esse 3 aí. Ó. Esse 3 vai desempatar. Vamos lá. O que é que o 3 diz? O 3 diz a efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Certo? Higiene de ferimentos. Bem, eu falei para vocês, dentro daquela aula prática, que quando você colocava a água oxigenada na batata, o que é que acontece? Que há uma enzima, ou seja, uma proteína dentro da batata, que faz com que a água oxigenada seja decomposta em água e oxigênio. É uma enzima, é a enzima mesmo que está no nosso sangue. Por isso que quando nós colocamos água oxigenada num ferimento, ela borbulha. Por quê? Porque essa enzima, que é um catalisador, né, ele faz com que a reação aconteça mais rápido. Então, o 3 está relacionado a um catalisador. Então, 3B. Então, Shélida, você acertou. Lorena também. É o item A. Então, vamos lá. O item A é o item correto. Certa resposta. Então, o item A é a resposta correta. Ou seja, quando as queimadas se alastram, é por causa da concentração de oxigênio sendo aumentada pelo vento. Quando eu coloco os alimentos no refrigerador, eu estou manipulando a temperatura para fazer com que as substâncias durem mais, certo? A reação de decomposição dure mais devagar. No item 4, as lascas, o item 3, a efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos, é justamente para quê? Uma enzima no nosso sangue degrada a água oxigenada, que é tóxica para nós, em água e oxigênio, que não são tóxicas para nós. E o item 4, que são lascas de madeiras queimando mais rapidamente do que uma tora. Por quê? Porque eu estou aumentando a superfície de contato com o próprio oxigênio, certo? Estão me deixando sonhar. Tem algo errado? O quê? Esse Jerry. Samuel errou, tem algo errado, né? Calma, Samuel. Vá com calma, é o que eu digo. Ó. Não se afobem nas questões. Leiam com atenção, porque às vezes um detalhe pode confundir vocês. Prestem atenção, certo? Então vamos lá para a segunda questão. Vamos lá. Pronto. Segundo da UNB, olha só, da Universidade de Brasília, lá no Distrito Federal. Vamos lá. Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. Vamos lá. Item 1. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera reação, certo? 2. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. 3. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. 4. A energia
mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de reação. 5. A diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação da reação. Marque a alternativa que expressa a soma. Oi, Joiciane, mais tarde nós vamos ter daqui a pouco o terceiro ano. Por enquanto estamos no segundo ano. Marque a alternativa que expressa a soma dos itens. Então, tem alguns itens corretos. Diga lá, Lucas, alguns itens corretos e eu quero saber quanto é a soma do número desses itens. Então, vamos lá. Primeiro, toda reação é produzida por colisões. Não é isso? Qualquer reação química só acontece se tiver colisão entre as partículas. Mas nem toda colisão gera uma reação. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Eu acabei de falar para vocês, inclusive, que para que eu tenha uma reação química, o choque tem que ocorrer entre as partículas. Mas essa reação, esse choque tem que ser o quê? Um choque efetivo. E nem sempre é assim. Então, toda reação é produzida por colisões. Mas nem toda colisão gera uma reação. Isso é verdadeira. Muito bem, Cassiane. Essa alternativa é verdadeira. Marque aí. 1 é verdadeiro. Então vamos lá. Escrevam aí, ó. 1 é a verdadeira. Vamos ver se tem uma outra verdadeira para a gente somar com esse 1, certo? 2 aí. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. Bem, a gente sabe que para que a reação aconteça, essa tem que ser uma colisão energética, né? Tem que ter energia suficiente para superar a barreira energética que a gente diz que é a energia de ativação, certo? Então ela pode produzir, mas é certeza que vai produzir? Não, mas ela pode. Então ela é uma reação. Calma, a produção reclamando aqui de alteando minha voz aqui. O prédio inteiro está escutando. Eu penso que eu estou dentro da sala de aula aqui, gritando. Então vamos lá. Então realmente uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. Não é que vá, mas pode. Então a Shelida realmente é verdadeira. Então soma aí. 1, né, que era a 1, tá certa. A 2 também está correta. Então até agora a 1 e a 2 estão corretas. Então vamos lá. Exatamente. Não, ela a B é certa. A 2, né? Ela é certa. Ela pode produzir. Não, se ela dissesse assim, vai produzir, aí ela estaria errada. Mas a questão está dizendo, ela pode. Pode ser que ela produza, certo? Terceira. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Olha só. Sempre quando vocês virem qualquer alternativa que seja assim, toda vida, sempre, nunca, você já desconfie dessa alternativa, certo? Principalmente em ciências, certo? Então, toda colisão com orientação produz uma reação? Nem toda, certo? Exatamente, Kelsiane. É falso. Ó. Nem toda colisão produz... toda colisão com orientação adequada produz reação? Não. Porque ela pode ser na orientação adequada, mas não tem energia suficiente para que a reação aconteça. Elas se chocaram fracamente, então não produziu a reação. Então, item 3 é falso. Então, até agora, quais são as certas? 1 e 2. 4. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de reação. O que foi que eu disse para vocês? Energia de reação não, é energia de ativação. Então guarda esse nome, energia de ativação. Então o quarto também está falso. Quinta, a diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação da reação. Lembra como é que a gente calcula a diferença de entalpia de produtos e reagentes? É o que? É o ΔH. Então, a energia de ativação é a diferença entre eu sair dos reagentes e chegar até formar o meu complexo ativado. Essa é a energia de ativação. Certo? É a energia que eu preciso quebrar a barreira para que a reação aconteça.
A diferença entre reagentes e produtos é o que? É o ΔH. Então é falso. Então as únicas alternativas verdadeiras, item 1 e item 2. Então quanto é 1 mais 2? 3. Qual é a alternativa que repetiu o quê? A 5. Ó, a quinta diz o seguinte, ó. A diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação da reação. Ó, a energia de ativação, ela não é a diferença entre reagentes e produtos. Lembra do conteúdo do bimestre passado? Qual é a diferença entre reagentes e produtos? É o ΔH. ΔH é a diferença entre a energia dos produtos menos a dos reagentes. A energia de ativação é a energia que eu preciso sair dos reagentes, chegar ao topo lá do complexo ativado, certo? É a energia que eu preciso para que a reação aconteça. Não tem nada a ver com ΔH. Então, é por isso que a quinta está falsa. Então, é 3 o item certo. É verdade, né? Exatamente. Famoso chute. Aí, ó. Teorema de Chutágoras. Aí, uma nova definição com o nosso amigo Jerry. Certo? Vamos lá para a terceira. Porque senão não vai dar tempo das outras revisões. E eu nem jantei. Morrendo de fome. Terceira. Aí Jerry. Então vamos lá. Terceira, assinale a alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de uma reação. Então você vai marcar aí a alternativa que só tem coisas que fazem com que a reação acelere. Quais são? Aumentar a temperatura, aumentar a concentração, aumentar a superfície de contato e colocar um catalisador ali, certo? Um catalisador. Que pode ser a luz. A luz também é um catalisador, certo? Muitas reações só acontecem se forem na presença de luz. Se vocês vão ver até no terceiro ano. Então vamos lá. Item A, calor. Ó, se eu tenho calor, eu tenho aumento de temperatura. Então é um fator que aumenta a velocidade. Obscuridade. Eu nem falei isso para vocês, né? Obscuridade. Obscuridade é a ausência de luz, certo? Catalisador. Catalisador aumenta. Obscuridade, ausência de luz, vai aumentar? Não, né? Então, por causa dessa obscuridade, é que o item A está errado. B. Calor, maior superfície de contato. Ó, calor, temperatura. Pronto. Superfície de contato. Opa, também aumenta. Mas, se eu tirar o catalisador, aumenta? Não, né? Só aumenta se eu colocar catalisador. Se eu tiro o catalisador, eu não aumento. Então, é por isso que o item B está errado. Então, vamos lá. Item C. Calor. Opa. Calor, temperatura, aumenta a velocidade. Maior superfície de contato entre reagentes. Opa. Quando eu aumento a superfície de contato, eu também aumento a velocidade. Catalisador, opa, terceiro fator, pronto. Samuel, obscuridade é a ausência de luz. A luz, em algumas reações, ela pode ser um catalisador. Então, é como se eu falasse assim, a ausência de luz, obscuridade, certo? Então, quando você vê a obscuridade, aí nem precisa marcar ela, porque eu nem falei isso para vocês. Então, olha só, item C é o item correto, né? Ó, calor, superfície de contato e catalisador. Pronto. Tudo bem, Cassiano. Então, o item correto é o item C. Item C, calor, maior superfície de contato entre os reagentes e catalisador. São esses fatores. Essa é a alternativa que tem os três, todos os fatores listados aumentam a velocidade. Já, viu, Charleson? Daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Quarta questão, penúltima do segundo ano.
A cinética química é a área da química que trata das velocidades das reações. Analise os processos em que em relação à cinética química. Vamos lá. Primeiro, quando o carvão está iniciando a sua queima, as pessoas ventilam o sistema para que a queima se propague mais rapidamente. É o mesmo caso lá das queimadas, né? Eu estou aumentando a concentração de oxigênio. Então a única que tem aí é o ar, né? Vamos lá. E o B, ou item 2. Um comprimido efervescente dissolve mais rapidamente quando triturado. A gente fez isso no laboratório. Se eu dissolvo um comprimido triturado, ele vai ser bem mais rápido. Por quê? Porque eu tenho uma maior superfície de contato entre o comprimido e a água. Então tá aí, ó, alternativa A. É isso aí. Viu? Ó, vocês menino, vai dar certo, cara. Fiquem atentos, certo? E a quinta questão aqui, vamos lá. A sabedoria popular indica que, para cozinhar batatas, é indicado cortá-las em pedaços. Em condições reacionais idênticas e utilizando as massas iguais de batatas, algumas inteiras e outras cortadas, verifica-se que a cortada cozinha em maior velocidade. Certo? O fator determinante para essa maior velocidade da reação é o aumento ou seja, quando você corta a batata em pedacinhos para cozinhar, o que é que você está aumentando? É a pressão? É a pressão? É a temperatura? É a concentração? É a superfície do contato? É a natureza dos reagentes? A natureza, todos os dois são batatas. Exatamente, superfície de contato, meu povo. Porque se eu cortar a batata em menores pedaços, eu vou ter mais área de batata em contato com a água quente. Então, é a superfície de contato, é o item D. Muito bem, galerinha do segundo ano. Essa live vai ficar salva, certo? Ela vai ficar salva aqui no computador. E no Facebook, eu acho que eu vou postá-la também, eu postá-la no YouTube, certo? Mais tarde. E aí vocês estudem, peguem aquelas questões de cálculo de velocidade média, certo? Que é a velocidade? É a variação da quantidade da substância dividido pela variação do tempo. Quanto eu tinha no final, menos o quanto eu tinha no inicial. Menos o tempo final, ou dividido pelo tempo final, menos o inicial. Essa é a velocidade média. E se eu acho de um da reação, eu acho dos outros a partir da proporção como é que se diz? Do balanceamento da equação. Todas as equações na prova estarão balanceadas. Então pronto. É isso aí, galera do segundo ano. Ó. Daqui a 5 minutinhos eu volto com a revisão do primeiro ano. Não estou vendo ninguém do primeiro ano aqui, certo? Mas vai começar agora daqui a 5 minutinhos. Vou só beber água e a gente volta. Valeu, é isso aí, galera. Fui!